A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o Cafezinho com Jesus e vamos para mais um aqui, perguntas e respostas, né? É o sexto áudio de perguntas e respostas sobre isso, né? Sobre as dúvidas de vocês. Bom, vamos lá? Meus irmãos, aqui eu vou ter três pessoas que me fez perguntas e eu vou responder as três, né? Aguarde que eu vou responder a sua. Bom, a irmã Nivanda, lá de Goiás, ela mora em um sítio, né? E ultimamente as pessoas espíritas estão dizendo, né? Estão indo lá e dizendo que estão vendo um vulto, um espírito, uma mulher de branco, né? A pergunta dela é: isso existe? Isso pode acontecer? Vamos lá para a resposta? A resposta é claro que não. Quem está aparecendo ali é um demônio. Ainda que tenha uma imagem de uma pessoa, de um ente querido que já faleceu, ainda assim é um demônio. Vamos dar uma lida em algumas coisinhas aqui, ó. A Bíblia, eu vou abrir aqui a Bíblia em Levítico 19:31. Olha o que a Bíblia fala em Levítico 19:31. Não vos virais para as adivinhações e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Pessoas que fazem parte, infelizmente, meus irmãos, eu vou ter que falar, nada contra as pessoas. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, né? E o espiritismo é um pecado. Então, Levítico está dizendo que aqueles que praticam tais coisas, é isso aqui, ó. Não é para estar procurando eles, querendo ter notícia deles. Olha, minha mãe morreu, como é que ela tá e tal. Ih, sua mãe, você não tem que falar nada. Vai perguntar para Jesus, não pergunta para eles. Amém? Bom, vamos dar uma lida mais em um versículo? Primeira Crônicas, né? Olha só, vamos lá. Primeira Crônicas, capítulo 10, verso 13 e 14. Diz assim, ó. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou adivinhação, ou adivinhadora, para a consultar. Verso 14. E não buscou ao Senhor, pelo que o matou e o transferiu o reino de Davi, filho de Jessé. Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, em vez de ele perguntar as coisas para Deus, orar e perguntar para Deus, ele foi buscar em espiritismo. E aí o que aconteceu? Acabou morrendo, porque ele foi enganado, né? Veja agora Lucas 16, não, 1 Timóteo. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão. Espírito aqui é com E maiúsculo, tá? O Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos, E minúsculo, tá vendo? Enganadores e doutrinas de demônios. Então, nesse tempo de agora, se levantaria mesmo doutrinas de demônios e espíritos enganadores, que são, infelizmente, pessoas sendo levadas por outras por engano de demônios, né? Agora dá uma olhadinha comigo aqui em Lucas. Vamos lá? Lucas 16, verso 19 a 31. Eu vou ler tudo só para você ter uma noção, ó. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Quer dizer, o homem era muito rico. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, né? E desejava alimentar-se as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas, né, suas feridas. Verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro ao seu seio, né? E clamando disse, pai Abraão, quem está falando aqui é o rico, né? Ele estava lá no Hades, num lugar de perturbação, e o mendigo estava lá no paraíso, né? Olha só.
E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Imagina, meus irmãos, ele pediu a pontinha do dedo molhada na água, de tanta sede que ele estava. Porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Quer dizer, quando ele recebeu o bem, o que ele fez com o bem? Não ajudou quem precisava. Verso 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós. Viu? Tem um grande abismo. Então, quem está no Hades não pode passar para lá, para o seio de Abraão. Quem está no seio de Abraão não pode passar para o Hades. É só para você ter um entendimento. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Agora ele quer vir para a terra, ó. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, a prender-se-iam. Porém Abraão disse-lhe, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Dizendo assim, claramente, não tem como, meus irmãos. Vivo é com vivo e morto é com morto. Quem morreu não volta. Pastor, mas eu vi. Não, você viu um demônio com a cara de alguém. Você não viu, ninguém voltou. Então, a resposta para nossa irmã Nivanda é buscar oração. Busque alguém para fazer uma oração na sua casa aí, para expulsar esses demônios que infelizmente não tem nada a ver com as coisas de Deus. Amém? A segunda pergunta é a irmã Márcia, lá do Rio Grande do Norte, né? Ela me fez a seguinte pergunta. Qual a diferença entre gospel e evangelho? A resposta, minha irmã, é o seguinte, gospel é um canto dos cultos evangélicos de uma comunidade negra norte-americana. Na verdade, não tem nada a ver com o Brasil. Eu sou gospel. Não, gospel é algo lá dos americanos, né? Mas é um culto, é um canto, é uns louvores americanos deles, que envolvia o blues, né? Mas isso é gospel. E ela falou qual que é a diferença do gospel e o evangelho, tá? O evangelho é um conjunto de todos os ensinamentos de Jesus, como Mateus, Marcos, Lucas e João, sabendo assim que Mateus e João andou com Jesus. Marcos e Lucas não, eles escreveram, mas não andaram com Jesus, né? Então, quais são os 4 evangélicos? Mateus, Marcos, Lucas e João, que narra a vida, a doutrina e a ressurreição de Cristo. Deu para entender? Então a diferença é essa. A terceira pergunta e última, o irmão Valdemir, daqui de São Paulo, perguntou qual capítulo e versículo que fala para não adorar imagem. Não vai dar tempo de ler todos, eu acredito, né? Mas lá em Êxodo 20, vamos lá ver? Lá em Êxodo, capítulo 20, deixa eu ver aqui, opa, acabei passando. Em Êxodo, capítulo 20, no seu versículo 3 a 6 diz assim, ó. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem embaixo das águas. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, tá vendo aí? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Pronto. Salmo 115, vamos lá. Salmo 115, opa, passei. Verso 4 a 8. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Tá vendo? Eu vou ler somente esses 2 aqui, meus irmãos, e fica claro aí que tá aí os versículos, mas você pode meditar na sua casa também, Romanos 1, 22, 23 e Deuteronômio 27, 15, amém? Então, não podemos adorar imagem, né? Tá aí os versículos. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.